desse, onde você gasta tudo que você tem, todos os seus bens, você procura vários métodos, tenta fazer procura assim vários métodos. Se fôssemos, né, trazer para o dia de hoje, é aquele dito popular: a gente já teria acendido vela para tudo que é santo, e o negócio só piorando. E você vai na igreja e nada melhora, e você vai num centro espírita e nada melhora, e você vai procurar uma cartomante e nada melhora, e você vai acende uma vela ali na esquina e também nada melhora, e você vai gastando dinheiro e vai se desgastando, e vai pegando, tomando emprestado, sem ter como pagar, e você vai arrumando, e vem um ou outro e fala: olha, faz isso, faz aquilo, que vai dar certo, toma isso, toma aquilo, procura fazer isso, olha, vai em tal igreja que lá faz assim, vai em tal igreja que lá faz assado. E em vez da situação melhorar, ela só piora. Tem como ter fé diante de um quadro desse? É difícil, né, irmãos? Porque quando o problema bate à nossa porta, às vezes junto com o problema, ou muitas das vezes, também vem o medo, o desespero, vem um sentimento de solidão, vem um sentimento tão grande de vazio, e nós ficamos perdidos, ficamos sem saber mais o que fazer. E continua aqui no versículo 27, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Eis que a salvação, eis que a cura chegou até a casa dessa mulher. Eis que a cura bateu a porta do seu coração. Quando ela ouviu falar de que Jesus não era qualquer um, não foi um discípulo, não foi um profeta qualquer. Quando ela ouviu falar que Jesus, que o Senhor Jesus, quando ela ouviu falar a respeito dele, nós podemos crer que o seu coração se encheu de esperança. Que tudo aquilo que ela tinha sofrido, que aquela chama que parecia que já havia se apagado, parece que ela volta a se acender novamente. E ela parece ver ali um fio de esperança na pessoa de Jesus. Mas ela não só ficou no campo da imaginação, ela não só ficou conjecturando: mas se eu for, mas e se eu não for? Mas e se Jesus não gostar de mim? Mas e se Jesus não puder me curar? Nós vemos aqui no versículo 27 que, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. É tudo uma questão de fé. E ela dizia com ela mesma, no 28, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Se eu ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. É tudo uma questão de fé, amados. Não tem como fé e dúvida habitarem o mesmo lugar. Porque logo a dúvida, ela elimina a nossa fé. E nós vemos aqui que essa mulher, ela teve fé. Provavelmente nós podemos imaginar que essa mulher já estava muito fraca, debilitada por causa da sua situação. E ainda assim, ela lutou contra a multidão. Ela venceu toda aquela multidão para poder chegar o mais próximo possível do nosso amado Mestre. Ela não se importou, não olhou simplesmente para a sua condição física, pelo seu corpo já estar debilitado,
né? Porque, como diz aqui na palavra, havia anos que ela estava com essa hemorragia. E aí, mesmo assim, ela seguiu em frente. Ela caminhou em direção ao Mestre. É tudo uma questão de fé. No mesmo livro de Marcos, no versículo 35, nos diz assim, que enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Não temas, continue tendo fé, permaneça firme, não desanime, não deixe que as situações adversas, não deixe que os problemas, não deixe que a multidão, não deixe que o mundo diga não para você. Tenha fé. Você pode abrir em Hebreus 11. Tudo é uma questão de fé. Precisamos entender que sem fé fica difícil para nós agradarmos ao Senhor. E como já falei, não se pode ter fé e duvidar ao mesmo tempo. Porque a fé, ela vai anular a dúvida. E a dúvida, ela também vai anular a fé. Sabemos que o quanto é difícil termos fé em momentos difíceis como esse que nós lemos, tanto da mulher do fluxo de sangue como na situação de Jairo, na qual sua filha já se encontrava morta. E você precisa ter fé que Jesus pode fazer alguma coisa, que Deus pode interceder pela sua luta, pela sua causa. Quantas das vezes nós abandonamos a nossa fé porque nós vemos que não há nada mais a ser feito, humanamente falando. E muitas das vezes esquecemos que Jesus é o nosso amigo, está ali do nosso lado. É Ele quem intercede por nós, é Ele quem faz por nós. Em Hebreus 11 nós vemos aqui inúmeros exemplos de fé que servem para nos encorajar. Nós vemos aqui inúmeros testemunhos e nós vemos aqui a definição mais perfeita que existe do que é ter fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos. Logo, se eu tenho dúvida, como é que eu posso ter certeza de algo? E a prova das coisas que não vemos é trazer aquilo que não existe à existência. É crer no milagre antes de vê-lo acontecer. Isso é ter fé. E é fácil termos fé no dia de hoje? É possível ainda nós termos fé no dia de hoje? Sim, meus irmãos, é possível sim. Eu creio que todos aqui devem ter algum testemunho relacionado à fé, daquilo que esperava no Senhor, daquilo que você se colocou na presença do Senhor, se derramou na presença do Senhor, e mediante a sua fé foi-lhe concedido. E continuando no versículo 2 de Hebreus 11, diz assim: pois foi por meio dela que os antigos
receberam bom testemunho. É a importância da fé. É o exemplo que fica aqui para nós, porque foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. É tudo uma questão de fé. Há quem diga que essa situação que nós estamos vivendo atualmente não vai passar, mas pelos olhos da fé nós podemos contemplar a glória do Senhor. E o mundo há de ver o quão grande é o nosso Deus. O mundo há de enxergar as maravilhas que o nosso Deus há de fazer ainda nesta terra. E isso serve para aquecer a nossa fé, para aumentar a nossa fé no nosso Senhor Jesus. No versículo 3, diz assim que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé nós cremos que Deus tudo criou, tudo formou, que Ele nos criou do barro, que Ele soprou em nós o fôlego de vida, e por isso estamos aqui hoje, adorando, celebrando ao nosso Deus, glorificando ao nome do nosso Senhor. Por quê? Porque nós temos fé. Nós cremos que o nosso Deus é o Deus do impossível. No versículo 5 diz que pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Amados, tudo é uma questão de fé. Você pode ter certeza que eu não sei das aflições que cada um tem passado, que cada um passou no dia de ontem, na semana que se passou, no mês que se passou, no ano que se passou, mas de uma certeza eu tenho fé para acreditar que o meu Deus, Ele tem estado contigo todos os dias de suas vidas. No versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o busquem. Olha, Deus, eu estou com um problema aqui bem complicado de se resolver com as minhas próprias mãos. Eu creio em Ti, eu tenho fé em Ti. E lá se passa 1 minuto da sua conversa com Deus, 5 minutos, 1 hora, um dia, uma semana, um mês, 1 ano, 2, 3. E a fé, como é que está? E a fé, será que ela continua inabalável? Será que a nossa fé tem força o suficiente para continuar? Como da primeira oração que nós fizemos, da nossa primeira conversa, quando nós apresentamos a nossa dificuldade a Deus. Senhor, eu tenho fé que essa situação vai mudar, mas que seja logo. Eu creio em Ti, mas se não der para resolver essa semana, dúvida. Aonde há dúvida, não tem como haver fé. A nossa fé, ela precisa ser praticada diariamente. Nós precisamos buscar fazer aquilo que agrade ao Senhor. Como está escrito aqui no versículo 6, que sem fé
é impossível agradar a Deus. Então, logo quando duvidamos do nosso coração, como diria um comentarista de futebol, a regra é clara, logo não podemos ter fé. Se a dúvida está no nosso coração, se nós, quando clamamos a Deus, pedimos a Deus algo, e em nosso coração nós colocamos uma pontinha de dúvida, ali a nossa fé já foi embora já. E o que supostamente ali ainda nos mantém é uma falsa esperança, porque em nosso coração nós não acreditamos mais que aquilo possa acontecer. A nossa fé não consegue mais alcançar o coração de Deus. A nossa fé não consegue mais agradar o coração de Deus, porque nós deixamos que a dúvida entrasse em nosso coração. No versículo 7 nos diz assim que pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ora, naquela época nem chovia. Então, como seria possível um dilúvio? É como se nos dias de hoje o Senhor falasse assim: PIB do Jardim Meriti, filhos meus, façam guarda-chuvas de ferro, porque vai chover canivete. Coisa de louco, né? Façam guarda-chuvas de ferro, porque vai chover canivete. Será que todos nós teríamos fé o suficiente para construir um guarda-chuva de ferro? Será que eu teria fé suficiente para crer nisso? Eu falei, olha, Senhor, até onde eu sei, do céu só cai água, Senhor. Então, talvez eu tenha entendido alguma coisa errada. Meu coração se encheu de dúvida, porque como pode do céu chover canivete? Essa possibilidade, dentro daquilo que eu creio, da minha fé natural como ser humano, é impossível de acontecer. Amém, igreja? É impossível que isso aconteça. Mas isso é que é a fé, meus irmãos. É crer naquilo que ainda não se pode ver. É conseguir enxergar por detrás da montanha, mesmo sem saber o que tem lá do outro lado. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora ele ainda não sabia para onde estava indo. Mas ele, movido pela fé, ele ouviu a palavra do Senhor e seguiu, crendo, tendo fé, tendo a convicção que Deus estava com ele. Amém? Tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de fé. E nós conhecemos assim inúmeras ilustrações que relatam essa questão de fé, louvores que falam sobre questões de fé. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Qual a possibilidade que tem de cair chuva de algo assim? Humanamente falando, nenhuma. Moisés talvez tenha sido considerado louco na época dele. Noé. Quando do nada o pessoal
viu ele construindo aquela arca. Pessoas chamaram de maluco, não estava batendo bem da cabeça, mas pela fé, ele viu e preferiu obedecer, crer no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, tudo é uma questão de fé. Você crê nisso? Que tudo é uma questão de fé? Vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Vamos exercitar mais uma vez a nossa fé através da oração. Eu quero que você medite nesta manhã que a fé é a certeza daquilo que esperamos, é convicção, é não duvidar em seu coração, é a prova das coisas que não vemos, é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Fé, na minha convicção, é um princípio de sabedoria que todo cristão precisa ter, precisa exercitar, para que quando aconteçam as tribulações, para que quando venham as tempestades, para que quando seja necessário construir a arca, para que quando seja necessário oferecer sacrifícios, para que quando seja necessário atravessarmos o mar, para que quando seja necessário no sol escaldante, andarmos no sol escaldante, no frio congelante, que a cada dia mais e mais a nossa fé cresça, que a nossa fé seja abundante no Senhor Jesus Cristo, que nós não sejamos daqueles que dizem: Senhor, seja o que Tu quiseres e o que eu souber. Senhor, seja o que Tu quiser e o que eu crer. Precisamos colocar a nossa fé em prática. Precisamos exercitar, fazer exercícios diariamente de fé. E para isso precisamos praticar, não só sermos praticantes, mas ouvintes da palavra de Deus, porque a fé também vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, que nós possamos a todo momento estar buscando ouvir da palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, crendo que só o Senhor é Deus. Que por pior que seja a situação a qual eu me encontro, por pior que seja o momento, a minha fé precisa se manter inabalável. Quantos aqui já viram um grãozinho de mostarda? Alguém já teve esse... Já viu, já enxergou, conseguiu enxergar o tamanho de um grão de mostarda? Eu fico impressionado quando na palavra de Deus nos diz que se a nossa fé fosse daquele tamanho, o que nós poderíamos fazer? Se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer coisas incríveis. Tudo é uma questão de fé. Sai nesta manhã com esta certeza, que não importa o que vão pensar de mim, não importa o que a minha esposa, o meu marido, meus filhos, minha mãe, meu pai, minha parentela, meus irmãos, não importa o que o mundo vai dizer, eu preciso permanecer com a minha fé inabalável. Eu preciso permanecer com a minha fé inabalável. Vamos orar ao nosso Senhor. Vamos agradecer a Ele por mais esse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento a qual passamos aqui na Tua casa, Pai, louvando a Ti, bendizendo a Teu santo nome. Pai, eu venho te pedir, nos ajuda, Pai, com relação à nossa fé, Pai.
Às vezes nós somos tão fracos, Senhor, na fé, que por qualquer coisa queremos desviar da Tua presença, por tão pouco queremos sair dos Teus caminhos, Pai. Aumenta cada dia mais a nossa fé em Ti, Pai. Nos ajuda, Pai, a não sermos mais fracos na fé. Nos ajuda a termos a cada dia mais e mais fé em Ti, Senhor. Nos ajuda a entender verdadeiramente quem Tu és, Pai. Que não ficamos tão somente, Pai, no ler e tão somente no ouvir, Pai, mas que nós possamos ser verdadeiramente praticantes, Senhor, da Tua palavra. Que nós possamos ter, Senhor, nossa fé inabalável, Pai, em Ti. Que mesmo que tudo venha dizer que não, Pai, que a Tua voz, Senhor, venha continuar nos encorajando. Que o Teu santo e doce Espírito, Pai, continue interagindo conosco, Pai. Nos dizendo, vai, tenha fé, não desanimes, pode ir, eu sou contigo, o grande eu sou te enviou. Ajuda-nos, Pai, a ter fé, Pai. Que tudo aquilo, Pai, que nós lemos, Senhor, da Tua palavra, testemunho, Senhor, dos irmãos, a nossa adoração, Senhor, em comunhão com os irmãos, Pai, a ministração da palavra aos nossos corações, os louvores que falam, Senhor, aos nossos corações também tão profundamente, Senhor, que eles façam a cada dia mais e mais a nossa fé crescer em Ti, Pai. E que mal nenhum, Senhor, que mal nenhum venha nos abater, venha fazer nosso coração esmorecer, venha nos entristecer, venha nos tirar da Tua presença, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, fortes, que nós sejamos, Senhor, a cada dia mais e mais constantes na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui se encontra, por aqueles que estão nos acompanhando nesta transmissão, Pai. Que o Senhor fale poderosamente no decorrer desse dia com cada um de nós. Que o Senhor possa tratar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, Pai, de uma forma especial, Pai. Que o Senhor possa nos tratar, Senhor, de uma forma que nós nunca tenhamos sentido antes, Pai. E mais uma vez eu te peço, Pai, nos ajuda, Pai, a ter a nossa fé inabalável, Senhor. Que a nossa fé esteja firmada na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro, Pai, com a fé, a certeza, com a convicção, com a garantia que Tu nos dá, Pai, que em Ti nós somos mais do que vencedores, que em Ti, Pai, nós somos um. Assim eu oro, no Teu nome, no nome de Jesus, amém e amém. Amados, podeis assentar, vamos estar